Boa tarde! Hoje nós vamos trabalhar nosso livrinho de geografia na página 48 sobre os meios de transportes que nós já estamos trabalhando há algum tempo. Hoje nós vamos relembrar os tipos de transportes. Nós temos o transporte terrestre, que são aqueles transportes que andam na terra. Nós temos o transporte aéreo, que é aquele que anda no ar. E nós temos o transporte aquático, que é aquele que anda na água, que se locomove na água. Então, os meios de transportes, eles servem para nos locomover de um lugar para o outro, para carregar pessoas, mercadorias, de um lugar para o outro, perto ou distante. Então, os meios de transporte, eles são utilizados para conduzir pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Nós temos vários tipos de meios de transportes. Nós temos o helicóptero. O helicóptero é um transporte o quê? Aéreo. O helicóptero, ele leva poucas pessoas dentro dele. O helicóptero é um tipo de transporte aéreo e leva poucas pessoas dentro dele. Nós temos o avião. O avião também é um tipo de transporte aéreo. Ele leva muitas pessoas dentro dele, carrega muitas pessoas ao mesmo tempo. Nós temos também o ônibus. O ônibus é um transporte terrestre e que também carrega muitas pessoas. Ele leva muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele anda na terra, ele é terrestre. Nós temos também a bicicleta. A bicicleta é um transporte terrestre que leva poucas pessoas. Uma ou duas pessoas andam na bicicleta. Nós temos também o carro. O carro é um transporte também terrestre, se locomove na terra e também leva poucas pessoas, 5 pessoas no máximo. Nós temos também o trem. O trem, ele leva muitas pessoas. É um tipo também de transporte terrestre. Leva muitas pessoas dentro dele. Nós temos a lancha. A lancha é um tipo de transporte aquático que leva poucas pessoas. Nós temos também o navio. O navio é um transporte aquático que leva muitas pessoas, né? Tem cruzeiros, muitas pessoas dentro dele. Então, eles têm uma pequena diferença. Tem transportes que são grandes, que levam muita gente. É o caso do ônibus, do trem, do avião, do navio. E tem aqueles transportes que levam poucas gente, né? Poucas pessoas. É o caso da bicicleta, do carro, do helicóptero, da lancha. Vamos para o nosso livrinho. Nós temos transportes terrestres que circulam na terra, como o carro, o ônibus, a bicicleta, o caminhão, o trem, o metrô. Nós temos o transporte aquáticos, como o barco, a lancha, o navio. Nós temos os aéreos que circulam no ar, como o avião, o helicóptero, o balão.
Vamos virar a folhinha para nossas atividades sobre os meios de transportes. Vocês irão pintar de vermelho aquele transporte que andam na terra, que nós chamamos de terrestre. No primeiro quesito, vão pintar de vermelho os transportes terrestres. No de azul, vocês vão pintar aqueles transportes que andam na água, circulam na água, que são os aquáticos, de azul. E de amarelo, vocês vão pintar os transportes aéreos, que andam no ar. Então, recapitulando, vermelho terrestre, azul aquático e amarelo aéreo. Vocês vão pintar no primeiro quesito. No segundo quesito, vocês vão colocar número 1 para transportes que andam na terra, aqueles transportes que se locomovem na terra. Vocês vão colocar 1. Número 2 para os transportes que andam no ar. Número 3 para os transportes que andam na água. Vocês vão numerar corretamente. Terceiro quesito. O meio de transporte abaixo pode ser utilizado em 2 espaços diferentes. Então, aqui nós temos aquele tipo de avião que ele tem tipo uma lanchazinha na parte de baixo. Ele pode voar e ele pode aterrissar na água. Então, ele pode andar no ar e ele pode andar na água, quando ele aterriza na água. Aí vocês vão marcar um X na resposta correta. No quarto quesito, vocês vão encontrar no caça-palavras os transportes que estão aqui, ó, neste retângulo laranja. Tem avião, tem caminhão, tem carroça, jangada, metrô, navio. Vocês vão procurar aqui no diagrama e circular. Agora copie o nome do meio de transporte aquático. Desses meios de transporte que você circulou, encontrou no diagrama, qual deles são aquáticos? Aquáticos são aqueles que andam na água. Aí você vai escrever o nome dele na linha abaixo. Virando a folhinha para a página 50, no quinto quesito, vocês vão organizar as sílabas e descobrir nomes de meios de transportes. Então, no quinto quesito, as sílabas estão embaralhadas. Vocês vão organizá-las e escrever o nome dos meios de transportes, tá? Na nossa aulinha, eu quero ver quem descobriu que transportes são esses. No sexto quesito, vocês vão desvendar as charadas pelas dicas que eu vou dizer. Na letrinha A, transporte aéreo muito rápido. Qual é o transporte que anda no ar, que ele é muito rápido? Letrinha B, transporte rodoviário utilizado para transportar mercadorias. Transporte rodoviário são aqueles transportes que andam nas rodovias, que andam na terra, na rodovia, na estrada. E eles são utilizados para carregar mercadorias. Que transporte é esse? Letrinha C. Transporte utilizado também para lazer e atividade física. Lazer e atividade física. Nós pedalamos. Que transporte é esse? Na letrinha D, transporte utilizado para levar pessoas doentes para o hospital. Qual é o transporte que tem no hospital? Que ele tem aquela luzinha em cima que fica aquela sirene que leva pessoas para o hospital. Escrevam aí, tá? Eu quero ver se vocês descobriram. Sétimo quesito, vocês vão completar o nome dos transportes com as letrinhas que estão faltando. Então, aqui tem vários transportes. Tentem descobrir que transportes são esses, escrevendo as letrinhas que faltam.
ok? No oitavo quesito, vocês vão responder desenhando, tá? Letrinha A. Qual é o meio de transporte que você usa no seu dia a dia? Você costuma usar algum transporte no seu dia? Se você usa algum transporte no seu dia a dia, você vai desenhar. Letrinha B. Qual é o meio de transporte que você nunca utilizou e gostaria de ter a oportunidade de usar? Qual é um transporte que você nunca usou e que sonha um dia andar nele? Aí você vai desenhar na letrinha B. No nono quesito, imagine que você mora em Pernambuco e precisa visitar um parente lá em São Paulo. Desenhe no quadro abaixo o meio de transporte que, na sua opinião, é o mais indicado para percorrer essa distância. Eu moro aqui em Pernambuco. Vou visitar um parente meu lá em São Paulo. Qual é o transporte mais adequado para eu chegar em São Paulo rapidamente? Aí você vai desenhar, tá? No nono quesito. Vocês vão virar para a página 51 e nós vamos completar a frase. E depois vocês vão pintar a figura. Aqui na figura tem a imagem de quê? De um pescador. Olha, ele está usando uma jangada, uma rede para pescar. Então, vamos completar a frase. O pescador trabalha no mar ou no rio, utilizando a sua jangada. Aqui é um pescador, ele está utilizando a jangada, ele está pescando no mar ou no rio e ele está usando uma rede para pescar. Aí você vai completar a frase. 11. Escreva o nome dos meios de transportes e depois vocês vão circular aqueles que são mais utilizados para percorrer pequenas distâncias. Então aqui eu tenho um barco, uma moto, um carro, um ônibus, um metrô, a bicicleta, um avião. Então esses transportes aqui, qual deles que nós usamos para percorrer pequenas distâncias, que nós não vamos para tão longe? Aí vocês vão circular aqueles que vocês acham que percorre pouca distância. No 12, pesquise, recorte e cole. Se você não tiver como recortar, você pode desenhar. Os transportes aéreo, você vai recortar ou colar ou desenhar e escrever o nome dele, ok? O transporte terrestre e um transporte aquático. Quem tiver como recortar e colar, ótimo. Quem não tiver, pode desenhar e escrever o nome deles na linha, tá? Aí vocês vão virar a folhinha para a página 53. Na página 53, vocês vão pintar as bolinhas de azul para aquele transporte que leva muitas pessoas. E de vermelho, aqueles transportes que levam poucas pessoas. A tia explicou quando a tia foi colando aqui, ó, os transportes que levam muitas pessoas, vocês vão pintar as bolinhas de azul. O transporte que leva poucas pessoas, vocês vão pintar de vermelho. Aí os transportes que tem no livrinho de vocês são ônibus, metrô, moto, helicóptero, bicicleta e navio. Entre esses, quem é que leva muitas pessoas? Pintem de azul. Entre esses, qual é o transporte que leva poucas pessoas? Pintem de vermelho. 14º quesito. Pinte a cena e escreva o nome dos meios de transportes que aparecem. E nós vamos classificá-los em quem é terrestre, quem é aéreo e quem é aquático. Então aqui no livrinho de vocês tem uma imagem de uma cidade. E nessa cidade aparecem alguns transportes. Vocês vão olhar
qual é o transporte, vão pintar os meios de transportes que vocês encontrarem e depois vocês vão distribuí-los aqui, ó, no quadro. Quem é aquático? Nessa cidade apareceu algum transporte aquático? Aí você vai escrever o nome. Nessa cidade apareceu algum transporte terrestre que anda na terra? Aí você vai olhar e vai escrever o nome. Nessa cidade tem algum transporte aéreo que se locomove no ar? Se apareceu, vocês vão escrever o nome. Ok? Aí vocês vão virar a folhinha para a nossa última folha, página 54. Aqui nós temos uma musiquinha de domínio público, uma musiquinha folclórica, que diz assim: a canoa virou por deixá-la virar, foi por causa de Bianca que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Bianca lá do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Bianca é bela e quer casar. Olha, musiquinha de domínio público que nós brincamos fazendo uma roda. Se nós estivéssemos na nossa salinha de aula, nós iríamos fazer uma grande roda e cantar essa musiquinha. Agora é com você. Qual é o meio de transporte citado na cantiga? Tá logo no início, ó. A canoa virou. Qual foi o transporte que apareceu na cantiga? O que povo utiliza bastante esse meio de transporte? Quem é que utiliza canoa? Quem gosta muito de utilizar a canoa são quem? Os índios, os pescadores, para pescar. Não é isso? Aí vocês vão escrever que pessoas são essas que utilizam a canoa. Esse transporte é o quê? A canoa. Ela é terrestre, ela é aéreo ou ela é aquática? Aí você vai escrever, marcar um X na letrinha C. Na letrinha D, de que é feito a canoa? Qual é o material que a canoa é produzido? De plástico, de aço, de vidro, de madeira? Qual é o material que nós utilizamos para fazer a canoa? Aí vocês vão responder na letrinha D. Essa é nossa atividade no livrinho de geografia. Mas tem tarefinha para casa que a tia vai falar na nossa aulinha. E a tia também vai fazer uma atividade bem legal com vocês no caderno sobre os meios de transportes, tá? Nós vamos produzir frases utilizando as imagens de meios de transportes. E nós vamos fazer isso ao vivo, na nossa aulinha virtual. Beijos! Até amanhã!